Olá! Bom, a gente está junto aqui hoje para conversar um pouco, para pensar um pouco na proposta desse mês, que é um mês em que a gente está se baseando no texto do apóstolo Pedro, para falar um pouco sobre família. Bom, esse vídeo vai chegar para você provavelmente no Dia das Mães, então eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu beijo para cada uma de vocês, para cada uma de nós. Que Deus continue nos abençoando nessa tarefa, nessa bênção que é poder gerar um filho e poder ser bênção na vida dele. Nessa grande responsabilidade, fica aqui meu carinho, minha admiração por todas vocês. E não é à toa, né, que o apóstolo Pedro tem essa preocupação em estar orientando a igreja com respeito a cada uma dessas tarefas que a gente cumpre na vida como família. Talvez você não seja mãe, talvez você não seja pai, mas você é filho, você é irmão, você tem vínculos de irmãos entre a igreja. Enfim, nós somos seres que nos relacionamos, não é? E a preocupação de Pedro era nos orientar como a gente vai conviver com esses relacionamentos baseados no que a Bíblia nos ensina, no que o Senhor pensa, no que Deus pensa acerca dos relacionamentos. Porque conceito sobre família, conceito de como nos relacionar, seja ele no casamento ou nas relações familiares com pai, com mãe, com filhos, a gente vai ter em muitos lugares. As fontes são inúmeras. Mas nós estamos tentando pensar como Deus pensa. Esse é o objetivo desse mês. Nós já tivemos a semana passada, quando a gente começou na primeira semana, vendo como que a gente pode externar, né, o nosso amor a Deus, o nosso compromisso com Deus, como que a gente pode, de certa maneira, influenciar a importância que tem, a responsabilidade que a gente tem para influenciar as pessoas da nossa família, as pessoas com as quais a gente convive, com aquilo que a gente crê. E hoje, o nosso foco vai estar no que vem dentro de nós, né? O tema do nosso estudo de hoje é beleza interna. E é tão interessante, porque isso parece um clichê, né? Ah, mas o importante é o que a pessoa é por dentro, né? Mas, na verdade, Pedro está falando de algo muito mais profundo do que ser bom, do que ser uma pessoa do bem, né, do que ser uma pessoa agradável, que tem algo interno que não simplesmente impressiona fisicamente. A gente está falando de um conceito muito superior a esse. E para isso a gente vai ler esse primeiro texto, que na verdade o texto de Pedro é um texto referência para todos os estudos da célula desse mês, para todos os estudos acerca de família. Mas hoje a gente vai se deter nesse texto, que vai ser base para a gente poder estar conversando sobre essa beleza interna, que é o que a gente vai estar pensando junto. Vamos ler esse texto para a gente poder entender o que Pedro está pensando aqui para a gente, né? Antes de mais nada, como na semana passada a gente esclareceu, a proposta não é que a gente tome esse texto como para a mulher, indicações para o homem. Também é verdade que eles são válidos, mas o que a gente quer é abranger esses conceitos e tomá-lo para cada um de nós, como homens e mulheres espirituais. Então, quando a gente está lendo na carta de Pedro algo que ele se refere à mulher, você, homem que está me assistindo, tome esse conceito para você. E quando ele está se referindo aos homens, nós, mulheres, podemos tomar esse conceito para nós. Amém? Vamos ler junto? O texto diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. O que vos tornas bela não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, como um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Veja bem que Pedro explica para as mulheres, né, tanto que ele está falando aqui de características femininas naquela época, ele está dizendo que para que a mulher fosse bela, para se tornar bela,
Ela não devia basear essa beleza no enfeite do cabelo, nas tranças, no penteado que ela usava, nas joias, nos adornos, nem no luxo dos vestidos dela, mas sim no íntimo do coração, com um espírito gentil, tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. É interessante porque na semana passada eu li um livro que eu tô lendo com algumas amigas e algumas irmãs, e esse livro me revelou algo assim muito legal que eu queria compartilhar com vocês, que tem tudo a ver com esse princípio que a gente vai pensar juntos hoje. Ele fala, o livro estava falando que na verdade os historiadores não sabem muito bem ao certo quem foi o primeiro médico que se animou, que ousou dissecar o corpo humano para estudar os órgãos internos e toda a anatomia humana. Tinha todo, né, um paradigma de que o corpo era algo que não se podia tocar, que era algo sagrado, né? Então não existia esse estudo dos órgãos internos, porque não se fazia isso. Não se sabe muito bem quem foi o primeiro médico. Mas o que se sabe, o que se pode encontrar de registro, é que apenas a partir dos séculos XIV e XVI, isso começou a acontecer. E foi exatamente no século XVI que Andreas Vesalius recebeu um suprimento de cadáveres de criminosos e ele começou então a dissecar, abrir o corpo humano para começar a estudar as partes internas. E consta que a partir de Vesalius, né, a partir dos documentos, dos registros, dos desenhos dele, dessa descoberta, o conceito da anatomia humana mudou. Isso ficou valendo, esses documentos tão valorosos ficaram valendo por 1000 anos ou mais. Porque até então tudo que se conhecia eram pressuposições, eram coisas que se podiam prever, mas nunca ninguém tinha se animado a rasgar, a abrir, a ir lá constatar o que estava por dentro de nós, o que estava por dentro do ser humano. Esses desenhos, eles abriram um paradigma, né? Quebraram um e abriram um novo paradigma para se estudar a anatomia humana. O que eu quero dizer é que Pedro já era alguém que estava pensando nisso. Porque se a gente for lembrar do texto, Pedro fala o quê? Olha só, a beleza do exterior, ela revela um montão de coisa. Mas olha lá dentro, do íntimo do coração. Se a gente não abrir, se a gente não dissecar a nossa vida, se a gente não tiver coragem de fazer isso, de permitir que o Espírito Santo faça isso, nós de verdade não vamos estar conhecendo os segredos do nosso coração. Nós não vamos poder embelezar o nosso coração se ele estiver fechado. Sabe, é interessante porque o próprio estudo dessa semana nos dá como base para a gente refletir o texto de Provérbios, né? Que é um texto tão conhecido, né? O texto de Provérbios 4, 23, quando diz assim, Provérbios 4, 23, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha só que interessante. Pedro fala pra gente que a nossa beleza, que não deve ser externa, que a gente não tem que impressionar, que a gente não tem que refletir, que a gente não tem que se preocupar em revelar algo que é interno, que não coincide com o nosso coração. E Provérbios vai dizer o quê? Se vocês têm que guardar alguma coisa, guarda o coração. Guarda ele, porque dele procede as fontes da vida.
que a gente pode entender com isso? O que a gente pode entrelaçar desses dois pensamentos e descobrir? Que muitas vezes o que a gente está preocupado em demonstrar não é o que está no nosso coração. E como a gente conversou na semana passada, nas relações familiares, tudo isso fica muito exposto. Porque a gente não consegue andar bonitinho e com cabelo trançadinho e adornado para quem convive com a gente. Inevitavelmente vai surgir o que está no nosso coração. É muito provável que a gente consiga, nas nossas relações superficiais, aparentar o que a gente quer. Tá bem bonitinho, né? Muito provável. Mas com aquelas relações mais profundas, sai o que tá dentro. Por isso é tão importante. É tão importante examinar o nosso coração, guardar o nosso coração. Sabe, Tozer diz o seguinte: é impossível alguém ter uma conversão de verdade sem antes experimentar uma profunda decepção consigo mesmo. Eu vou repetir. Ele diz: é impossível alguém ter uma conversão de verdade sem antes experimentar uma profunda decepção consigo mesmo. Se nós não formos capazes de dissecar a nossa vida, se nós não formos capazes de abrir a nossa vida e ver o que vai dentro do nosso coração, ver o que a gente alimenta o nosso coração, ver do que realmente o nosso coração se nutre, ver o que de verdade a gente entesoura dentro do nosso coração, nós jamais vamos poder dizer que nós somos convertidos àquilo que Deus quer para nós. Se a gente não se decepcionar com o que a gente vê por dentro, a gente vai continuar se fantasiando com os nossos adornos e escondendo o que vai no nosso coração. Mas isso inevitavelmente vai surgir. Então o segredo e o desafio para a gente essa semana é permitir que o Espírito Santo desenvolva conosco um profundo relacionamento, onde nós somos capazes de abrir o nosso coração e permitir que Ele entre para curar, para transformar, para poder restaurar o nosso coração, porque dele procede as fontes de vida que vão fluir através de nós. Para que as pessoas ao nosso redor, principalmente, como nós estamos falando de família, para o nosso marido, para a sua esposa, para os nossos filhos, para os nossos pais, entre irmãos, tanto na família quanto na família de Cristo, possam ser abençoados por aquilo que está dentro de nós. É muito legal a gente estar com uma pessoa agradável, não é? Quando a pessoa tá bonita, né? Quando a pessoa tá cheirosa, quando ela tem uma aparência agradável. Quando a gente vai a um casamento, quando a gente vai a uma festa, a gente não tem ido muito a festas e casamentos, não é verdade? Mas quando a gente vai, é muito legal. O ambiente tá bonito, as pessoas estão bonitas, porque elas estão adornadas. E quando a gente se relaciona com pessoas que têm o coração bonito. E a única maneira de ter o coração bonito é ser sincero e dizendo: Deus, que o teu Espírito transforme, limpe, restaure, para que do meu coração possa surgir beleza. Quando Pedro fala para que no nosso íntimo o nosso espírito seja gentil, tranquilo, porque essas coisas não perecem. A gente na semana passada conversava sobre o testemunho, né, que a gente dá. Que desafio, irmãos, que desafio é a gente poder ser gentil, é poder a gente ser tranquilo nas nossas relações mais profundas. São as pessoas que a gente mais ama. Isso tinha que ser muito natural. Mas o que surge no nosso coração? Quem tem sido a fonte que limpa, que transforma, que influencia o nosso coração, para que possa ter um coração gentil e humilde?
De quem é o coração? É o da Alessandra? É o da velha Alessandra? Quem é que reina? É o meu coração rancoroso, impulsivo, machucado pelas coisas do passado, levado a reagir em defesa própria, que quer ser feliz, que quer ser amado? Ou o meu coração foi transformado pelo Espírito e conformado por Ele, para que eu possa transmitir humildade, mansidão, gentileza nas minhas relações mais profundas? Na verdade, não adianta. Nós temos uma devoção externa. Não adianta nós temos uma aparência moral aprovada, inclusive admirada socialmente pelas minhas conquistas. Não adianta que eu tenha uma mentalidade religiosa aceita no meio em que eu convivo, se o meu coração não estiver alinhado por dentro com o que Deus pensa de mim, da minha posição como mãe, como esposa, como filha, como irmã. Sabe, tudo que eu fizer, se não tiver alinhado, se o meu coração não for o coração que o Senhor colocou, nada do que eu faço serve. As minhas relações vão estar contaminadas pela Alessandra, que é muito falível, que é muito instável e que reage segundo o temperamento, segundo as circunstâncias e não permite que o Espírito flua através de um coração transformado. Quais são as incoerências do meu coração? Quais são as fontes que jorram do meu coração? Eu queria que a gente pudesse ler o outro texto sugerido, que está em 2 Coríntios 3,17. 2 Coríntios 3,17 diz assim: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Glória a Deus! O nosso espírito vai ser transformado de glória em glória, na mesma imagem do Espírito que vem do Senhor. Sabe, eu me lembro de Davi, quando no Salmo 139, versículo 23 e 24, lá no finalzinho do Salmo, ele faz uma oração corajosa, uma oração que traz sentido para todas as outras coisas. Ele se despe, né? Ele consegue sair dele mesmo e dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Sabe, irmãos, o caminho é Jesus. Ele é o caminho. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, diz o Senhor. Ele quer te dar um novo coração, porque é do teu coração que flui a verdadeira beleza. É com essa beleza que eu e você vamos alcançar os nossos filhos, vamos alcançar os nossos pais, vamos alcançar os nossos irmãos, vamos alcançar os nossos esposos, com um amor que vai jorrar desse coração transformado. Nesse livro que a gente está conversando,
e lendo juntas com algumas irmãs e algumas amigas, a gente tem conversado sobre a nossa necessidade de preencher, né, as nossas necessidades nos nossos relacionamentos. Quando, na verdade, Deus nos colocou nos nossos relacionamentos para sermos santificados, preparados, aprovados para manifestar a vida dele. Tudo que nós fazemos vem dele, se trata dele. O teu casamento não se trata de você. A tua relação com os teus filhos não se trata de você. A sua família é sua, mas não se trata de você. Se trata dele. Tudo se trata dele. A beleza que nós vamos ter vai ser a beleza dele. Sabe o que é mais interessante? Tem um texto que eu amo. Ele nem está no nosso estudo, mas é um texto que eu amo. É um texto que revela quem Jesus é. E sabe qual é a maior surpresa? A maior surpresa é que esse texto não fala de beleza. Ao contrário. Sabe, aquele texto de Isaías 53, aonde na verdade fala que dele não existia beleza alguma. Fala que nele nada tinha que nos atraísse. E eu faço uma pergunta para você. Você conhece alguém mais lindo? Você conhece alguém mais belo? Você conhece alguém que te atrai mais e que te enche mais e a pessoa mais agradável para você estar, que não seja Jesus? No entanto, Isaías disse que não havia formosura nenhuma nele. E esse relato do profeta é o relato quando ele estava sendo levado. Exatamente porque o texto continua nos explicando que ele levou sobre si as nossas dores, que ele foi humilhado, que ele foi rejeitado. Humilde, como um cordeiro levado ao matador. Essa humildade é a beleza que cativa o teu coração. Essa submissão e essa mansidão é o que nos atrai, é o que nos conquista. Não é o adorno exterior. Se você quer atrair, se você quer ser amado e ser agradável, você precisa manifestar essa beleza. E a gente só vai conseguir isso através do Espírito Santo dentro de nós. Eu quero desafiar você a entrar nessa jornada comigo, de pedir ao Senhor que a gente possa revelar essa beleza interna. Que a gente não olhe para o nosso marido, para os nossos filhos, para os nossos pais e os nossos irmãos como alguém que tem que dar alguma coisa pra gente, mas como alguém que a gente tem que dar a beleza que está dentro de nós, que é a beleza de Cristo. Quero convidar você a todos os dias ter coragem de abrir o seu coração e falar como Davi: abre o meu coração, visita a minha alma, e se tiver alguma coisa aqui dentro que não seja o que está aqui fora, me guia, me limpa, me transforma, para que eu possa ter um coração como o seu, manso, humilde e lindo. Lindo como Jesus. Lindo, formoso como Jesus. Que em nome dele, eu e você possamos ter esse coração, possamos ter essa beleza, porque assim as nossas famílias vão ser cheias, alcançadas por essa beleza incomparável que nós vamos ter dentro de nós. E aí o sacrifício e o penoso trabalho do nosso amado, belo Jesus vai ter valido a pena. Que Ele nos abençoe. Que as células sejam uma bênção essa semana. Deixa Ele ministrar no teu coração. Deixa Ele sondar o seu coração e te guiar pelo caminho eterno.
Deus te abençoe.